Fala galera, beleza com vocês? Olha só, hein? Faz uma semana que eu não posto nenhum vídeo aqui. Tive algumas complicações, algumas coisas, algumas pedras no caminho, mas estou de volta. E olha só, nós vamos dar uma pequena pausa na nossa playlist sobre religiões, seitas, organizações. Uma pausinha aí de uns 40 dias, porque eu quero fazer uma outra playlist. Essa nova playlist, ela vai levar o título de A Pedrada que Muda a História. Ponto. Pra gente entender, bom, primeiro, o que é a pedrada? E o que é a história? A história é o que você vive, tá? O que você está vivendo. Qual é a história que você está escrevendo? Você está se tornando memorável ou as pessoas só vão lembrar de você quando você morrer? Olhando nas fotos, as pessoas só vão lembrar de você quando contarem alguma piada e falar, poxa, o fulano contava essa piada. Eles só vão lembrar de você quando comerem algum tipo de comida que você fazia. Ou vão lembrar de você quando tocar em alguma coisa sua, alguma roupa. Entende? Ou você está escrevendo uma história memorável. Então a pedrada que vai marcar a sua história é aquela que você decide se tornar memorável, tá ok? Então eu vou usar como uma história base uma passagem bíblica, certo? Mas vamos tê-la como um livro de história. A gente vai olhar por esse ângulo, não vamos olhar pelo ângulo cristão da coisa, evangelístico, não. Vamos usar como se eu estivesse lendo uma historinha, a história do Dom Quixote, ou uma história do Brasil, ou a história de Pedro Álvares Cabral. Então é uma história. Na escola você ouve histórias que você nem quer ouvir para aprender histórias que você precisa aprender. Então eu vou ler uma passagem para você entender o que eu quero passar, ok? Então siga comigo lá, se você tem Bíblia, você pega para conferir. Eu vou ler para vocês o que está escrito em 1 Samuel 16, de 11 a 18, tá? Presta muita atenção. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Bom, vamos parar aqui para a gente entender então um negócio. A gente vai entender uma coisa. Deus estava insatisfeito com o reinado de Saul. Saul fez da forma dele, não quis fazer da forma de Deus, ele desobedeceu. Então Deus falou, bom, não posso ter alguém de confiança, não posso ter alguém em quem eu confie para liderar o meu povo se ele não me obedece. Então, vou procurar alguém. E Deus manda Samuel ir na casa de Jessé. Tem toda uma história, Samuel fica com medo de Saul descobrir e tal, mas tá, não é essa a visão que eu quero trazer para a nossa conversa. Deus manda Samuel ir lá, Samuel vai. Chega lá, depois de todo um ritual de apresentação e tal, Jessé apresenta os filhos. E daí ele começa a olhar os filhos, o maior, mais forte, musculoso, deve ser esse aí. Deus fala, não olha o que está por fora, eu olho o coração, deixa comigo. E vai passando um, passa outro, passou os 7 filhos. E Deus falou não. Samuel fica com a pulga atrás da orelha. E daí ele fala, Jessé, acabou os seus filhos? Ah, não. Lógico que não. Até o menorzinho está lá apacentando ovelhas. Quer dizer, qual era a consideração, qual era o reconhecimento que se tinha sobre Davi dentro da sua própria casa, dentro da sua família? Então ele era tido como pastorzinho de ovelhas. Não só por conta da sua estatura ser pequena, mas ele era o mais novo. Então ele era o mais frágil, segundo eles. Ele era o mais frágil, o mais novo, o mais bobinho. Estava trabalhando. Mas olha só que coisa, estava trabalhando. Era o único no momento que estava trabalhando. E apacentar ovelhas não é o serviço mais fácil. Porque eu não sei se você sabe, mas ovelha é carne. E existem bichos que comem carne. Então não é um serviço fácil. Não é um serviço assim para você pôr o seu filho de 5 anos para ficar cuidando. É um serviço de soldado. A pessoa que está ali cuidando das ovelhas, ela está ali armada. Ela está ali para guerrear todos os dias.
Então quando Jessé fala, tem o menor, tá lá, apacentando as ovelhas, dá-se a entender que a família menosprezava o menor. Ele era, além de ser de uma família pobre, ele era o menor menosprezado pela sua própria família, que nem chamaram ele para vir almoçar. Entendeu? Nem chamaram ele para vir participar do ritual de sacrifício com o profeta. Eles não lembraram do filho. Então, se não lembraram, a família menosprezava o Davizinho. Ok? Então, até aqui para você entender qual era a figura de Davi no meio da família dele, na cidade dele, onde ele vivia. Ele era uma pessoa esquecida, mas era uma pessoa que estava ativa, no anonimato. Continuando então, versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e muito formoso de semblante. Ele era bonitinho e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre com azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Primeiro ponto, Deus pega as pessoas que estão trabalhando, pessoas íntegras, e ele tira do anonimato e coloca essa pessoa em um pedestal. Ele mostra para as pessoas ao seu redor, pessoas que te menosprezam, o valor que você tem. Continuando. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e voltou para Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava com o espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora o espírito mau de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor aos teus servos, que estão na sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos teus servos, boa ideia! Buscai-me, pois, o homem que toque muito bem e traz para mim. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto ao filho de Jessé o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Olha só, Deus... Às vezes, olha como Deus trabalha. Né? Não vamos falar do lado cristão da coisa, mas olha só que coisa. A história, a vida do ser humano, ela é assim. Pessoas ao seu redor, pessoas que te conhecem, elas menosprezam você, às vezes elas falam mal de você. O simples fato de não lembrar de você com um certo valor já é menosprezar, né? E pessoas de fora que nem faz parte da família. Um soldado do rei, uma pessoa só avistou Davi. Olha quantos pontos positivos ele encontrou em Davi sem o conhecer. Versículo 18, olha. Eis que tenho visto ao filho de Jessé, o belemita, ele sabe tocar harpa, que é o que eles queriam. Ele é valente, ponto. Vigoroso, aquele menininho que o papai dele falou assim, que o Jessé falou, o menorzinho tá no campo lá, cuidando das ovelhinhas. Enquanto ele não via os pontos bons, o soldado viu. Ele é valente, vigoroso, né? Homem de guerra. Como assim homem de guerra? Ele só cuidava de ovelhas. Lembra que eu falei, né? Prudente com palavras. Tem muita gente que não sabe usar a boquinha. E por conta disso, continua no anonimato. E gentil de presença. O que é gentil de presença? É aquela pessoa que a presença dela te agrada. Sabe aquela pessoa que você não sabe nem porquê. Às vezes você nem conhece a pessoa, mas você não sabe porquê. Mas você gosta de estar do lado dela? É isso. Davi era esse. Era esse cara. Todo mundo gostava de ficar perto dele. Ele era muito gentil, ele era meigo. Entende? Além de ser tudo isso e mais um pouco. A gente vai parar aqui com essa leitura e vai meditar um pouquinho sobre os pontos positivos dessa mudança radical na vida de Davi. A saída do anonimato para subir num pedestal que marcaria uma história, a história do mundo. Você não precisa nem ter fotos de Davi, você não precisa ter nada para lembrar dele. Quando se fala assim, olha só, quando se fala quem foi
o melhor rei, você já vai pensar em Davi. Ah, mas Salomão foi o mais sábio, foi o mais rico. Não, quando você falar foi o melhor rei, já vão pensar em Davi. Se você vê aquela estrela de 6 pontas, a estrela de Davi. Se você perguntar sobre a história que marcou Israel, Davi. Bom, e é isso. Vamos lá então. Vou passar o primeiro ponto que eu achei muito importante dessa história. Primeiro, esteja trabalhando, tá? Seja encontrado trabalhando pelas pessoas. Seja um trabalhador, seja uma pessoa que não fica parada. Se motiva, se automotiva. Enquanto os 7 irmãos estavam em casa de boinha, na sua tenda, que o profeta chega e encontra todos ali. Foi simples achar todo mundo. Mas foi difícil achar Davi. Ele nem sabia que existia Davi. Por quê? Trabalhando. Enquanto uns dormem, outros estão trabalhando. A pessoa que dorme muito, ela vai ter muito da sua cama. A pessoa que trabalha muito, o seu futuro é brilhante, né? Então, quantas noites Steve Jobs perdeu de sono? Quantas noites os grandes inventores perderam de sono? Quantas noites de sono Thomas Edison sacrificou para inventar a lâmpada e muitas outras invenções que ele teve? Então, não estou falando para você não dormir. Eu só estou falando para você não amar dormir. Dormir é um momento charge para você recarregar a bateria. É como você colocar o celular na tomada. É aquele momento, é para você recarregar. Tem gente que tem o dormir como um hobby. É uma delícia dormir, ainda mais esse frio que a gente está passando agora. Estamos entrando no inverno aqui no Brasil. Muitas pessoas falam, eu adoro o inverno porque eu hiberno. A pessoa entra embaixo do edredom e acha que é um urso e hiberna. Só que é o seguinte, meu querido, você vai ter muito do que você planta. Você vai ter demais daquilo que você planta. Se você anda plantando feijão, você não vai colher mandioca. Você vai colher feijão. Se você anda plantando melancia, você vai colher melancia. E se você anda dormindo demais, o que você vai colher? Entende? Então, Davi ele foi encontrado numa situação de trabalho. Davi não estava à toa. Por mais que ele era visto como o Davizinho, o menor, lá apacentando as ovelhinhas. Por mais que o trabalho dele fosse visto como o mais idiota, o mais medíocre. Você trabalha de quê? Você é gari? Você é auxiliar de balconista? Você é carimbador de um escritório? Você é um advogado? Não importa o que você é. Você tem que dar valor no seu serviço, no que você faz. Porque assim, as pessoas que estão à sua volta vão menosprezar. O que eu falo assim, os que estão à sua volta são os mais próximos. Vão menosprezar você pelo que você é, pelo que você tem sido e pelo que você tem feito. Se você não der valor em você e no que você faz, você vai ser certamente o que eles falam. Mas Davi não. Não era um preguiçoso, não era um ocioso, foi encontrado em serviço. Esse é o primeiro ponto positivo que eu vejo em Davi. Segundo ponto positivo, esteja sempre aprendendo. Davi, ele estava lá olhando as ovelhinhas, mas sabe o que ele estava fazendo? Ele estava provavelmente praticando tiro-alvo. Às vezes ele pegava uma latinha de coca, punha lá na árvore e com a funda acertava a árvore, acertava o chão, acertava a ovelhinha, acertou a latinha, acertou a latinha, acertou a latinha. Quantas vezes Davi treinou? Porque depois ele enfrentou leão, ele enfrentou urso, provavelmente raposa, provavelmente ele enfrentou vários outros bichos. A Bíblia só cita 2, mas Davi trabalhava daquilo, então frequentemente tinham bichos atacando. Fora também que às vezes vinham ladrões para roubar a ovelha dos outros, né? Então ele tinha que treinar o tiro ao alvo. Então Davi estava sempre aprendendo. Outra, ele não nasceu tocando harpa. Ele aprendeu. Naquele momento em que as ovelhinhas estão deitadas, ruminando a sua comida, o seu matinho, provavelmente Davi pegava a harpa e dedilhava algumas notas musicais. Davi, ele estava sempre aprendendo. A Bíblia não fala isso, mas deixa nas entrelinhas. Ele era guerreiro, valente, tocava harpa, enfrentava os bichos. Tudo isso
São aprendizados, ninguém nasce fazendo isso. Então Davi estava sempre aprendendo. E você, quando foi a última vez que você leu um livro? Quando foi a última vez que você fez um curso, nem que seja online? Quando foi a última vez que você tentou fazer uma receita diferente na sua casa, para o seu marido? Seu marido anda comendo arroz, feijão, ovo, frango só? Anda comendo a mesma receita sempre? Você nunca arriscou em fazer uma lasanha? Nunca arriscou em fazer uma receita diferente? Então, você está perdendo seu tempo, você está jogando seu tempo fora, tá bom? Você tem que estar sempre aprendendo, sempre. E Davi, esse foi o segundo ponto positivo que eu vi nessa história de Davi. No primeiro capítulo que a gente leu ainda, hein? Terceiro ponto, não ligue, não dê bola se você tiver pessoas dando contra. Você acha que ele não sabia que o pessoal tinha ele como Davizinho? Como um cuidador de ovelhas? Você acha que ele não sabia? Ele não é bobo, ninguém é bobo. Ninguém é bobo, não precisa ninguém vir falar pra você, ou fulano falou isso de você, ou ciclano falou isso de você, Beltrano falou isso. Não precisa, você nota Mas ele, provavelmente, ele tava nem aí, sabe? Ele tava se cuidando, investido em si mesmo, porque ele queria ser algo grande. Quarto ponto que eu vejo em Davi, é o que fala no versículo 18, ele é prudente com palavras. Ele era prudente. Sabe o que significa ser prudente com palavras? Falar só o necessário. Pessoas que falam demais falam bosta. Falam merda demais. Porque as pessoas que falam demais acabam não pensando na hora de falar. Então a pessoa prudente com palavras é aquela que pensa, que fala só o que precisa, que dá a resposta que você pediu. Só. A pessoa que fala só o necessário. Então ele provavelmente era uma pessoa calada, não tinha muitas amizades porque não contava piadinhas. Provavelmente ele não tinha um círculo de amizade, ele ficava na dele e só o que ele falava era bom. Então, olha só, um cara de fora notou isso nele. Falou assim, pô, Davi é prudente com palavras, só fala o necessário, só fala coisa boa. Seja assim, você vai ver como a sua história vai ser diferente. Sexto ponto que eu vejo em Davi. Seja uma excelente companhia. Olha só. Isso está no versículo 23, que eu não li, eu vou ler para você agora. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia um alívio e se achava melhor e o espírito mau se retirava dele. Era tirado com a mão. Quando Davi tocava aquelas notas musicais na harpa, Saul se sentia bem. Então, sabe aquele momento que você está de TPM, ou seu marido está naquele momento péssimo em que as contas começam a chegar e tudo começa a dar ruim? Aquela pessoa que chega nesse círculo, né, cheio de negatividade, cheio de coisa, aquela pessoa que chega e parece que traz aquela paz. Nossa, é tão gostoso ter essa pessoa do lado. Seja assim. Seja uma pessoa que aonde você vai, você leva paz. Não seja aquela pessoa que onde você vai, você leva riso, tá? Porque essa pessoa é o palhaço. Aonde você vai, todo mundo gosta que você chega, porque quando você chega, ali tem as melhores piadas, as melhores sacadinhas, as melhores tiradas. Então, essa pessoa, ela não é amada, tá? Ela não é querida. O pessoal gosta dessa presença porque descontrai. Mas ser uma pessoa querida, uma pessoa amada, uma pessoa desejada, isso é a diferença. Você querer ser desejado e ninguém deseja ter um palhaço do lado. Palhaço é para momentos ocasionais, mas todo mundo deseja uma presença que traga paz, que traga tranquilidade, alívio. Davi era essa pessoa. E sétimo e último ponto que eu vejo nessa leitura que eu fiz. Quer sair do anonimato e fazer a sua história brilhar? Quer escrever uma história brilhante, quer fazer seu bicho, fazer com que tudo que você faça na vida seja memorável. Se você quer isso, corra riscos. Pessoas que não correm riscos contam histórias das que correm riscos, tá? Então, qual é a história que os irmãos de Davi contavam? Porque daí morreu a história dos irmãos de Davi aqui, você não ouve mais falar sobre eles. Acabou. Mas até os dias de hoje a gente ouve falar das histórias de Davi.
Porque Davi corria riscos. Ele enfrentou os maiores bichos. Quem aqui tem coragem de ir ao zoológico, entrar na jaula do urso e enfrentar um urso? Entrar na jaula do leão. Quem teria coragem? Ninguém tem coragem. Então, mais ou menos isso. Os bichos aí nessa história querem dizer os riscos que a gente enfrenta na vida. Pessoas que têm medo de se arriscar, têm medo de abrir um negócio, têm medo de arriscar um dinheiro, porque se eu perder... Quando você tem medo de arriscar um dinheiro, não em jogo, tá, gente? E investir em alguma coisa, porque você não sabe, aquele negócio ainda é obscuro para você, você não sabe se tá certo ou não, se vai dar certo, você é uma pessoa apegada no dinheiro. E uma pessoa que se apega em uma coisa, que nem no mar, o navio afundou. Se você se apegar um pedaço do navio e ficar ali, você vai ficar flutuando ali. E vai ser comida de peixe. Mas se você der braçadas, você chega na terra. É isso que eu quero dizer. Então, quando você corre riscos, quando você se arrisca, você pode perder, mas a chance, a probabilidade de você criar, escrever uma história brilhante, de você ser fenomenal, de você ser lembrado, ela é muito maior, ela é gigantesca. E olha, eu vou falar para você, 98% de toda a população global não se arrisca. E por isso só serão lembrados pelas fotos feitas, pelos videozinhos, pelas coisas que fizeram no seu âmbito, no seu círculo social de convivência. Não será lembrado por ninguém mais. Olha só, eu citei Thomas Edison, Albert Einstein, vou citar agora, Hitler, Renan Cortés, Abraham Lincoln, Steven Spielberg. Então, olha, eu falei das mais diversas situações, áreas, o Walt Disney. Estuda a vida de cada um deles e você vai ver que todos eles se arriscaram, todos eles correram riscos. Tanto teve algumas histórias aí para bem e algumas histórias para mal, né? Hitler, ele se arriscou para mal, mas todos eles escreveram histórias e foram memoráveis. Como você está escrevendo a sua história? Qual é a pedrada que você está dando para marcar essa vidraça que se chama vida? A sua vida é muito curta. O que você está fazendo para deixar uma marca nessa vidraça, para que todo mundo, quando olhe para essa vidraça, fala assim: poxa vida, aquele cara marcou a história. Aquela pessoa marcou aquela história para mim. Você tem filho? Qual é o marco que você está deixando na história para o seu filho? Qual é o legado? E o que você está passando para ele? Você não está se arriscando o bastante para ensinar para ele que ele tem que ser alguém na vida. Entende? Bom, ficamos por aqui com a nossa primeira parte. Apareça amanhã e assista a segunda, se você quiser mesmo dar uma pedrada nessa vidraça. Um abraço para vocês e até amanhã.